Rádio Expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 26 de fevereiro de 2021. Sou Rômulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. A gente está com o Pepe Escobar na sala, que está já na madrugada tailandesa, e falou para mim que está super cansado, então por isso a gente vai abrir o microfone, ele fala, até cair e nos deixar. Mas antes eu queria que você concluísse com o seguinte, tem um pessoal que te critica falando o seguinte, mas essa história de guerra híbrida é totalizante. Conclui falando para a gente aquela história que você está seguindo, a boa prática da etnografia, que você está seguindo apenas o seu nativo? Não, mas é basicamente isso. Esse que foi o meu problema desde sempre. Essa coisa da guerra híbrida só me interessou porque os próprios começaram a falar em guerra híbrida. Hipostasiaram, fala aquela palavra bonita. Hipostasiaram. Você transforma o conceito numa coisa concreta. Produziram uma profecia autorrealizável. Entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu. E, de fato, o que eles fizeram? Eles instrumentalizaram com todo esse negócio para fazer o troço rodar. Entendeu? E aí esse software aí tá rodando em tudo quanto é canto a uma altura dessas. Assim, tem manualzinho de guerra híbrida pro direito. Pode ver, o livro do Zanin, ninguém mais, ninguém menos que o Zanin, o advogado do Lula, fala lá em guerra híbrida aplicada ao direito, com manuais escritos por militares americanos e que foram incorporados pelos caras aqui. Assim, não é... Piero, a gente não viu a certa altura o Rocha Paiva publicando artigo lá no Defesa Net, citando como fonte o livro do Andrew Coríbico, publicado pelo MST? Não foi o Rocha Paiva, não. Foi outro militar. Foi o, se não me engano, o Pinto e Silva, ex-comandante de operações terrestres. E não só... Agora teve mais um que reforçou na semana passada. Um capitão da Polícia Militar de São Paulo também escreveu um manualzinho. E não só disse ali que 2013 é o padrão, que é preciso olhar, porque vão usar isso de novo para derrubar o Bolsonaro e não sei o quê. E é isso. Enfim. Muito bem. Pepe Escobar, você que não está nem comprado nem vendido em Petrobras, o seu livro finalmente chegou ao alcance do público e está aqui o link que eu vou colocar na descrição do programa para Raging Twenties, Great Power Politics Meets Techno-Feudalism in the Era of COVID-19. E veja você, o Deep State resolveu fazer uma promoção para você bombardeando a Síria de ontem para hoje, acabando com o sonho de que Biden era o líder do mundo livre, o combatente das opressões, Pepe Escobar. Fuck. Bom, não sei nem como começar, são 1h30 da manhã, eu tô morto, eu tive uma semana bem pesada, acabei de sair de um jantar diplomático longo, estou caindo de cansado, eu não sei se eu vou ter neurônios para falar o que eu queria falar. Shit. Bom, o que eu queria falar mesmo não vai ser hoje, porque eu queria entrar em detalhes sobre o meu livro e o meu e-book. Quero dizer para você o seguinte, montamos inclusive um panel que está se debruçando e vai fazer uma edição especial. Hoje, evidentemente, você não está com condições físicas de fazer, mas já está contratado. Tá, e era legal, porque eu queria que vocês lessem o livro primeiro, para poder discutir assuntos de fundo, né? Sim. Eu mandei para vocês. Que nem você fez com o livro de Piero Laine tempos atrás. Cheio de notinha. Pois é, eu li o livro do Piero inteiro em uma noite, praticamente. Vamos esperar então, e vocês leem o livro com calma. O que eu queria já colocar para vocês todos, expressionautas... Só uma questão aí, pela ordem, excelência. E quem entender inglês, por favor, né? Afinal, a nossa rede aqui é qualificadíssima, já vai lá na Amazon, está disponível, adquire, nos ajude mandando perguntas no nosso grupo no Telegram. E aí eu te pergunto, Pepe, quem não fala inglês, quando sai a tradução em português? Nunca. Pô, Vila Mandinga, cara, cadê, porra? Não, é super complicado, porque... eu fiz um post, não sei aonde, eu não lembro mais. No Telegram. Eu explicava os passos para uma tradução dessa sair no Brasil. Primeiro de tudo, precisa ter um acordo do meu publisher nos Estados Unidos com uma editora competente no Brasil. E os ecos que eu recebo são os piores possíveis. Deve ter, claro. Mas até achar a editora certa para esse livro... Pergunta para o Piero qual não escolher, mas deixa quieto. Pois é, o Piero sabe a que não escolher, sabe?
Aí eles precisam acertar um deal, assinar, achar um tradutor extremamente competente, porque a minha última experiência com o Brasil foi um desastre. O Império do Caos foi traduzido por alguém e foi um horror. Eu não tive o desprazer de ler. Quem leu me disse que era muito ruim, e a editora é tão incompetente que eles não me mandaram as provas para eu corrigir. É um negócio absurdo. E, claro, tudo isso é um negócio que demora meses, assumindo que aconteça. Então, eu nem conto que vai sair uma tradução no Brasil. O que eu gostaria de fazer, talvez mais tarde, digamos daqui a uns 2 meses, 3 meses, seria disponibilizar para vocês aí, para os leitores do Duplo Expresso, o PDF do livro grátis em inglês. Ixi, mas aí vai virar, isso aí vaza, a galera vai universalizar isso aí. Creative Commons, isso aí ninguém vai comprar. Não, tudo bem. O fato de eu não ser remunerado por isso, fuck it, you know. Você é assassinado pela comunidade. Vamos, Smiley quer dar o livro, você tá... Só posso te dizer uma coisa, Pedro. Antes de você pensar nisso, com certeza o livro já vai estar no Library Genesis russo, entendeu? Sendo disponibilizado o PDF aí. Que nem Engenheiros do Caos, por exemplo. Pois é, vamos esperar então para ver o que acontece. O que eu quero fazer, com certeza, logo, eu mandei para vocês o PDF do e-book, que é Iraque e Afeganistão, né? Eu queria deixar na mão de vocês, Rômulo e Piero, vocês distribuírem cópias desse PDF para, digamos, espectadores do Duplo Expresso VIPs, ou sei lá, responde um questionário, ou faz um sorteio, whatever. Então, eu gostaria que isso fosse disponibilizado de graça para uma quantidade razoável de expressionautas. Ok? Porque, afinal de contas, isso faz parte dos meus arquivos do Asia Times. O que está no Asia Times, você vai lá, para comprar custa $20. Eu sei que $20 no Brasil é um monte de dinheiro. Se eu posso disponibilizar isso para vários leitores brasileiros, por que não? Né? Então, fica ao critério de vocês como fazer circular esse PDF. E é o primeiro de parte 1 e parte 2. Ele se chama, muito a propósito do que aconteceu nas últimas 24 horas, com tudo que a gente sabia que ia acontecer em relação ao boneco de testes, que está ocupando, teoricamente, uma ala da Casa Branca, é que eles iam começar um bombardeio em algum lugar. Não é uma guerra. Eles estão retomando uma das Forever Wars, as guerras de sempre. No caso, uma guerra por procuração na Síria. E isso uma pergunta, qual é a diferença entre esse bombardeio, que a gente não temos todas as informações ainda, e aquele de inauguração de cartão de visita do Trump, que foi meio combinado, porque os mísseis falharam, não caiu em nenhum lugar relevante, ninguém morreu, não teve uma pessoa morta ou ferida. Peraí, não, aquele foi muito mais sério. Não, aquele foi muito mais sério porque foi o começo dos Raging Twenties. A minha introdução do livro, a primeira frase da introdução, os anos raivosos, os anos 20 raivosos começaram com um assassinato. Deixa eu só falar uma coisa. Por favor. Muito rápido para o pessoal. Eu comecei a ler o livro, é sensacional. As pessoas Obrigado, Pierre. Mas você é um gentleman. As pessoas vão entender o cenário, porque ele dá o frame do negócio, a moldura para a gente sacar o que está acontecendo, fora que ele é escrito numa linguagem incrível, você tem uma escrita sensacional, a gente aprende inglês pra caramba lendo o livro, é muito bom. E ainda fica entretido com aquela técnica dele de escrever thrillers. E eu vou terminar até a semana que vem, e aí a gente discute. Bárbaro, Pierre. Bom, a técnica eu aprendi em Hollywood. Não se esqueça, eu morei em Hollywood. Eu aprendi muito em Hollywood. E eu aprendi a escrever roteiros também. E eu uso muitas dessas técnicas em jornalismo.
E é legal, porque você vê que a resposta das pessoas é imediata, funciona. Bom, são técnicas que os melhores screenwriters usam, né? Os caras que escrevem Billions, que parece que o Romulus adora, eles usam todas essas técnicas, mas em roteiros, né? Usar em jornalismo não tem muita gente que faz. Bom, mas como o Piero disse, o frame do livro são duas narrativas paralelas. O jogo das grandes potências, e aí eu me centro fundamentalmente em quem eu acompanho bem de perto há anos, Rússia, Estados Unidos e China, e, claro, as intervenções do Irã, e a narrativa da nova peste negra, que, como a gente sabe, não é a peste negra. E quando eu estava selecionando, ok, vamos fazer um livro sobre o ano 2020. Falei, não, mas ele já está mais ou menos escrito, porque inconscientemente eu estava trabalhando nas duas avenidas simultaneamente. Eu ficava seguindo todo dia o que eu faço sempre, né? Política externa americana, OTAN e os três soberanos, Rússia, China e Irã. E, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando desde o começo a Covid-19 e as ramificações, como a Ásia tratou, a comparação do Ocidente com o Oriente. Aí eu comecei a fazer uma série sobre filósofos, tanto do Ocidente quanto do Oriente, e esses textos estão no livro também. Então, agora, a seleção eu fiz em dezembro até o comecinho de janeiro. Falei, não, é isso. Eu vou soltar cronologicamente, porque é uma narrativa cronológica desse anos miseráveis, né? E aí eu reli de cabo a rabo para ver se sustentava. Eu achei que sustenta. Eu espero que os leitores achem que sustenta também. Embora você de algum texto para outro, você pode dar um pulo absolutamente radical. Num eu estou falando de Sun Tzu ou de Lao Tzu, no outro eu estou falando de Foucault, e no outro eu estou falando do Putin com Trump. Mas se intercalam, porque eram as duas grandes narrativas do ano passado, que extrapolaram para esse ano. Então, esse é o frame do livro. O e-book, ele faz parte dos meus arquivos do Asia Times, que finalmente estão sendo relançados, porque por uma sinistra aventura de information technology, que os nossos amigos hackers do Duplo Expresso vão achar excepcional, o nosso IT guy do passado, ele perdeu quase todos os arquivos do Asia Times. Sabe onde a gente foi achar? Por exemplo, sabe onde eu fui achar o meu material no Afeganistão em 2001? Na web.archive.org. Web Archive. Todo dia a gente acende uma vela para o Web Archive. Exatamente, como vocês sabem. É na Web Archive que está salvo uma página. O Holy Grail quando você está desesperado, exatamente. Eu falei, e os únicos caras que podem ter isso são eles. E aí eu achei quase tudo, não tudo. Por exemplo, tem coisas... É inacreditável. Por exemplo, eu fiz uma série sobre os talibãs, aí tinha a parte 2 e a parte 3 no Web Archive, mas a parte 1 desapareceu até do Web Archive, eu não consigo achar até hoje. Porque depende de alguém, ele não é passivo, tem que alguém lá falar, eu quero salvar essa página. Pois é, tem que ir alguém, exatamente, Romulo, tem que alguém salvar essa página. E no nosso caso, tinha gente que salvava as nossas páginas alguns dias por mês. Então, eu fui me dar o trabalho de voltar até 2000, e aí, por exemplo, um determinado mês do ano 2001, aí tem 5 ou 6 páginas salvas, front pages, que aí pelo menos dá para você achar a sequência dos artigos que você escreveu. Né? O Pepe Escobar, alguns dos hackers ativistas que são danados já reagiram aqui para falar o seguinte, olha, eu desconfio tanto desse cara do TI do Asia Times quanto eu desconfio do Arara Hacker. E fala o seguinte, eu veria se ele está comprado ou vendido em Petrobras. Aí, pessoal... Não, no nosso caso ele era absolutamente incompetente, é muito pior.
Aí aconteceu um negócio ainda mais absurdo, que talvez para vocês no Brasil seja normal, ou talvez para o sul global seja normal, mas para uma empresa em Hong Kong que se acha metida, sabe, um pequeno império de comunicações, quando eles trocaram de servidor e trocaram o domain name, antes era atimes.com, aí passou para asiatimes.com. Adivinha o que aconteceu? Perderam mais um monte de coisas. Inacreditável. E perderam o meu arquivo inteiro, que estava online no Asia Times antigo. Tinha uma página que se chamava The Best of Pepe Escobar. Aí você clicava lá, vinha todas as colunas do Roving Eye. Quase todas, mas pelo menos desde mais ou menos o 11 de setembro, tinha praticamente quase tudo. Esse imbecil, um outro IT guy de Hong Kong, perdeu tudo. Ele perdeu os arquivos nossos do 11 de setembro, que eram enormes. Perdeu os arquivos a gente tinha um super consultor chinês, da diáspora chinesa, chinês-americano, Henry Liu, respeitadíssimo em Washington, sumiu. Eles perderam as matérias que o porta-voz informal do Kim Jong-il escrevia para o Asia Times. A gente era a única publicação que tinha uma linha direto com a Coreia do Norte, via esse porta-voz informal. E esses caras me perdem essas coisas. Bom, aí depois de brigar com eles durante 3 anos, pelo menos eu consegui, ok, então eu vou lançar pelo menos os meus arquivos temáticos em e-books. Aí saiu o primeiro, que é Rússia, China e Estados Unidos durante a era Trump, basicamente. Vai de 2017 até o meio de 2020. O segundo é Irã. Todas as reportagens que eu fiz no Irã, dentro do Irã, ou antes de ir para o Irã e depois de voltar do Irã. Incluindo também a cobertura do Nuclear Deal em Viena, em 2015. E o terceiro é esse, que é fundamentalmente importante, considerando o estágio em que a gente está agora, que é o retorno das Forever Wars, das guerras eternas. O que aconteceu na Síria há menos de 24 horas é o retorno, com uma nova administração na Casa Branca, das guerras eternas, pressionado pelo Pentágono. E, como a gente sabe, ele não consegue saber que dia é hoje, literalmente. Chegam os generais do Pentágono e falam, olha, é o seguinte, estão atacando as nossas tropas no Iraque, em Bagdá, em Erbil, teve um negócio há um mês atrás, tem essas milícias todas que são alinhadas com os iranianos, precisamos fazer alguma coisa disso. A gente tá o Target, parece um episódio do Homeland, só que não tem a Carrie Mathison na jogada, né? É um episódio do Homeland. Eles vão lá, batem na cabeça do boneco de pano, ele assina um negócio e eles soltam uns Hellfire Missiles. Pelo que a gente conseguiu confirmar hoje, a 90%, eles mataram 22 pessoas em 3 caminhões, provavelmente com 3 mísseis diferentes. A loucura é que todos esses fighters, warriors, na verdade, aparentemente eles são da Hashd al-Shabi. Por que isso é importante? Porque a Hashd al-Shabi é como se fosse o Hezbollah iraquiano. A Hashd al-Shabi são como é que chama? PMUs, People Mobilization, Unidades de Mobilização Popular, né? Traduzido do inglês. Eles são incorporados ao Ministério da Defesa do Iraque. Ou seja, o bombardeio dos americanos atacou gente que trabalha para o Ministério da Defesa iraquiano. Então vai ter que ter uma resposta dos iraquianos pesada, que já estão extremamente irados, porque eles já mandaram as tropas embora, como a gente sabe, várias vezes, via o parlamento, e os americanos não vão embora nunca. A gente sabe que eles não vão abandonar o Iraque nunca. Não só não vão abandonar, como o que vai acontecer a partir de abril, maio? A nova missão da OTAN no Iraque. E sabe a coisa mais absurda dessa história?
Isso, inclusive, eu postei no meu novo canal do Telegram. Exatamente. Que com o qual eu estou me divertindo muito, na verdade. Especialmente pelo fato de que ele não foi hackeado ainda. Não será, isso é questão aí para garantir. Não será. Bom, aí eu fiz um post falando, olha o absurdo dessa nova missão da OTAN no Iraque. 4.000 soldados e consultores, entre aspas. Não tem americanos, são europeus e canadenses. E sabe qual é o contingente, como é que chama? Privilegiado e que vai coordenar toda a operação? Os italianos. E isso eu conversei com meus amigos italianos, eles estão a ponto de sair na rua com Kalashnikov matando a esmo. Olha só, daqui a pouco eu vou fazer que nem o Fernando Moraes, que rasgou ao vivo a filiação dele ao MDB. Vou rasgar meu passaporte italiano aqui também. Querendo rasgar a carta de identidade. Exatamente. É a subserviência mais abjeta possível. E, óbvio, quem foi um intermediário nessa negociação? Né? Super Mario Draghi também, que botou todo o seu cacife geopolítico e geoeconômico na história. Ok, tudo bem, a gente manda o maior contingente, o que vocês nos dão em troca? Né? E aí é uma negociação Mario Draghi, União Europeia, OTAN. E ele é o cara certo. É um Goldman Sachs fazendo a triangulação. Bom, isso para dizer para vocês que o retorno das guerras eternas já está configurado há 24 horas. O legal desse e-book é que a maior parte do que vocês vão ler nunca foi publicada no Brasil, em nenhum lugar. Vocês vão ter, por exemplo, a inside story dos talibãs e como é que chama? Da Aliança do Norte contra a Al-Qaeda em todo o segundo semestre de 2001. Eu estava lá antes. A primeira matéria acho que não é nem entrevista com o Massoud, que foi 3 semanas antes do 11 de setembro. Foi a matéria que botou o Asia Times no mundo. A matéria que a gente publicou no dia 30 de agosto de 2001. O título era Pega o Osama agora, senão... Oi. Você estava lá no 11 de setembro? Não, eu tinha voltado. Olha que demente. Eu estava lá até início de setembro. Aí uma história completamente demente, porque eu tinha passado 2 meses entre Paquistão, áreas tribais e Afeganistão. E aí voltei para o Paquistão. Foi uma viagem absolutamente extraordinária que, infelizmente, não está contada nesse livro, porque ela foi predecessora dessa história. Isso eu vou usar mais tarde, em outras publicações, evidentemente. Aí, quando aconteceu o 11 de setembro, eu estava em São Paulo escrevendo a série do Afeganistão. Eu tinha ido para a África do Sul, eu tinha uma passagem sobrando. Eu falei, tá, eu vou para a África do Sul, depois eu vou para São Paulo, eu escrevo esse negócio, aí eu volto. Estourou o 11 de setembro, o que aconteceu? Uma semana depois eu estava de volta em Bangkok, peguei um envelope chinês vermelho com dinheiro dentro do meu boss e voltei para o Paquistão. Chego no aeroporto de Karachi sem visto, o que é um negócio absolutamente fora de tudo. E aí eu tive que jogar tudo que eu aprendi de Hollywood, literalmente. Mas olha aqui, olha meu passaporte, eu estava aqui, eu não sou americano, olha que a gente escreveu sobre vocês no mídia que eu escrevo, que é de Hong Kong, não tem nada a ver com os Estados Unidos, etc. E tal. E não tive tempo de pegar um visto, porque eu estava em Hong Kong, a embaixada estava fechada, etc. Por favor, vocês sabem quem eu sou, liga para o Ministério das Relações Exteriores. Bom, aí ficou aquele carnaval no aeroporto, os caras ficaram com pena de mim e me deram um laissez-passer. Falaram, tudo bem, olha, você entra, mas você tem, quando chegar em Islamabad, você tem que, 3 dias, você precisa fazer um visto. Falei, claro, o que vocês quiserem, etc. Bom, aí pelo menos eu estava de volta, e aí eu fiquei entre Islamabad e Peshawar, antes de poder atravessar para o Afeganistão. E aí eu posso contar a história toda, inclusive a história, tem uma entrevista exclusiva na época
com o irmão do Hamid Karzai, que era o maior traficante de ópio do Afeganistão. Ele nos recebeu, eu estava com um amigo meu francês, desculpe, do Le Monde, o Patrick Claude, que era o grande correspondente de Middle East do Le Monde na época. A gente estava trabalhando juntos na ponte. E aí a gente conseguiu convencer um intermediário pro irmão do Hamid Karzai, já que ninguém conseguia encontrar o Hamid Karzai na época, falar com a gente. Falar, olha, nós não somos americanos, ele é francês, esse cara escreve para a Ásia, não sei o que. E aí deu certo. E isso está no e-book também. Tem, por exemplo, toda a história do bombardeio de Tora Bora. Os B-52 americanos bombardeando Tora Bora e a Al-Qaeda do outro lado das colinas. Eu estava lá, num depósito de armas dos talibãs, a gente dormia com os mujahedin, acordava às 4 da manhã, fazia a prece, subia num Toyota e ia para a guerra, que era na próxima colina. Então, ó, esse tipo de coisa vocês não vão ver em lugar... Eu imagino que nunca tinha sido publicado no Brasil nada remotamente semelhante. Então, isso é legal. Você disse que provocou profundo impacto esse bombardeio, que você viu o que é o Império na ponta. Mas sem dúvida. Por exemplo, foi essa série que solidificou o Asia Times, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles adoravam ler a gente, porque a gente tinha coisas que ninguém tinha. Eu estava, por exemplo, entre Islamabad e Peshawar, e a gente tinha o nosso correspondente em Karachi, que 10 anos depois foi assassinado, foi jogado como um cão raivoso, porque ele descobriu uma célula Al-Qaeda dentro da marinha do Paquistão. Isso foi um furo absurdo. Nós demos esse furo no Asia Times. Ele foi chamado pela inteligência paquistanesa, deram um warning, né? Da segunda vez não teve warning nenhum. Ele foi como é que chama? Kidnapped. Ele foi raptado em Islamabad. Deram umas voltas, umas 2 horas, abandonaram o carro dele e ele foi achado torturado e assassinado. Foi uma coisa horrorosa. Aí depois a gente nós movimentamos até a CNN, por incrível que pareça, que nós detestamos, para nos ajudar com o Departamento de Estado, para falar, escuta, ele escrevia em inglês, é uma publicação em inglês, em Hong Kong, tem ligação com os Estados Unidos. Escuta, pega a gente do governo para nos ajudar, etc. E teve um monte de gente importante que se movimentou nessa história, mas, obviamente, a versão paquistanesa era irremovível. Não, ele era um espião. Não, ao contrário. Ele era um jornalista paquistanês que contou o que os espiões da Al-Qaeda estavam fazendo dentro do sistema paquistanês. Então, isso dá uma ideia para vocês de como o jogo era muito pesado. E no nosso caso, imagina, a gente era um website pequenininho, mas a gente estava no lugar certo na hora certa. E isso extravasou depois para o Iraque. Eu fui primeiro para o Egito, depois eu fui para a Jordânia, depois eu atravessei para o Iraque, e aí eu fiquei lá até um mês depois da guerra, voltei depois, e tudo isso está contado em reportagens. E no próximo volume, que vai de 2004 até 2020, aí a gente tem todas como as duas guerras eternas no Afeganistão e no Iraque foram se desenvolvendo nessas 2 décadas, não só no terreno, tem muita cobertura, porque eu tinha conseguido montar uma redezinha, tanto num quanto no outro, né? E quando eu voltava, era uma maravilha, porque eu conseguia trabalhar, por exemplo, no Afeganistão, eu conseguia trabalhar com pashtuns, a 99% dos talibãs são pashtuns, e eu conseguia trabalhar também com Dari speakers, com o pessoal da Aliança do Norte, com Hazaras, os descendentes dos mongóis, etc. E tal. E no Iraque, a mesma coisa. A minha primeira temporada foi com sunitas. Quando eu voltei no Surge do David Petraeus, em 2007, quem tomava conta de mim eram os xiitas. E aí foi do caralho, porque eles me botaram dentro da Mahdi Army.
eu tive acesso direto à Mahdi Army, eu dormia em, Sadr City, e às 3 horas da manhã tinha comando americano chegando, batendo de porta em porta, etc. Eles me protegiam, falavam, olha, se você dormir nessa casa aqui, eles não vão chegar nessa casa nunca, porque eles sabem que são só mulheres, etc. Eu dormia na casa das mulheres. Olha, então, tudo isso tá no... Então, vocês podem ler nesse primeiro e-book, que é 2001 a 2004, é um thriller sem parar. Comparando, são vários episódios de Homeland. A única diferença é que é vida real. Não é Hollywood, não é cinema. Né? Então, isso acho que seria muito legal para os expressionautas para situar no terreno o que significava essas guerras eternas, como elas se desenvolviam, e comparar com a narrativa oficial vinda de Washington o tempo inteiro. Eixo do mal, a demência do Rumsfeld, o supercontrole do Dick Cheney, etc. Não tinha absolutamente nada a ver com o que estava rolando no terreno, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, e tampouco nada a ver com as versões cinematográficas que vocês já devem ter visto várias vezes, inclusive o Zero Dark Thirty, que ganhou um Oscar. Para nós que conhecemos no terreno como funciona, claro, não dá para dar risada porque envolve vidas humanas, mas é patético. E é claro. E aquele comando dos Navy SEALs abatendo o Osama Bin Laden e a Hillary botando a mão na cabeça, aquilo ali não foi real, não? Eu achei que tinha sido praticamente um documentário, aquela encenação hollywoodiana. Não, foi uma encenação, Romulos, porque eles não tinham footage em tempo real. Tava passando um replay das imagens que eles tinham, não era um footage em tempo real. Então eles tiveram que... aquilo foi encenado mesmo. Completamente encenado. E você viu como vendeu, né? Na época. Mataram ele mesmo? Essa é uma daquelas perguntas de 100 bilhões de dólares, Piero. Até hoje não tem uma versão definitiva. Tem versões de... desde gente que trabalhou para inteligência paquistanesa, para a ISI, para chefes tribais das áreas tribais. Uma vez escapou, por acaso, do Prince Turki. O Prince Turki era o mentor do Osama antes do Osama virar um jihad, de que ele tinha morrido no final de 2001 no Paquistão. Tem uma outra versão de que ele morreu antes, porque ele estava sendo tratado diálise num hospital militar em Rawalpindi alguns dias antes do 11 de setembro. Então, tem todo tipo de versão possível e imaginária. Claro, os militares paquistaneses e a inteligência nunca vão admitir se ele morreu antes, e aí eles ficavam rolando essa história como o hedge fund deles em relação aos americanos. Então, isso eles não só nunca admitiram dentro do Paquistão, como jamais vão admitir para estrangeiros. Né? Claro. Mas tem várias pecinhas que não se encaixam na narrativa oficial. Inclusive por causa daquela história que eu vi no documentário, de que, enfim, quando o espaço aéreo americano estava todo paralisado, um único avião levantou voo com os sauditas. Mas você sabe a piada que a gente, em Nova York, Piero? A gente sabia exatamente onde era a casa deles no Village. Quase toda noite a gente passava lá e alguns ficavam jogando lata de cerveja, sabe? Gritando. Meu filho da puta, vai embora! É verdade. Foi o único avião que infringiu o fechamento do espaço aéreo, foi o avião que coletou os sauditas. Uhum. Isso é fato comprovado. Né? E por interferência direta do Bandar Bush, que era amigo íntimo da família Bush, como vocês lembram. Né? E tem as ligações nunca totalmente explicadas entre o Bandar e o Osama. O Prince Turki a gente sabia, porque o Prince Turki
mesmo depois que, teoricamente, o Osama foi deserdado pela família Bin Laden, ele ainda tinha contato com o Osama. Uhum. Isso quem me garantiu foi gente da Arábia Saudita, bem posicionada, esse pessoal que faz circuito de conferências, etc. E tal. Pô, teve uma situação absolutamente punk. Eu estava na mesma conferência com o Prince Turki, em Singapura. E o meu amigo, um analista saudita, eu perguntei para ele, escuta, você acha que eu posso ir lá e perguntar para ele alguma coisa sobre o Osama? Ele falou, se você fizer isso, os guarda-costas eles te matam no ato. Isso foi vários anos antes do Jamal Khashoggi. Bom, isso dá um gosto para vocês do aspecto cinematográfico do e-book. Mas tem um monte de análise super séria também, tem zilhões de dados, tem, sabe, breakdowns de como era a situação no Triângulo da Morte, por exemplo, Bagdá, Fallujah e Ramadi. Porque eu não era americano, eu tinha acesso. Os caras queriam conversar comigo. Ah, você é brasileiro e escreve para um negócio na Ásia? Bárbaro. Podemos conversar. Eu ia conversar com chefes tribais, você acredita? O meu tradutor, que na época era um tradutor bárbaro, ele tinha estudado naquela universidade Al-Mustansariya, em Bagdá, que era, durante décadas, na era Saddam, era uma das melhores universidades do mundo. Era uma das melhores do mundo árabe e uma das melhores do mundo. Eles me disseram, olha, vinha gente aqui da Jordânia, da Malásia estudar aqui, porque não tinha nos países deles uma universidade tão boa quanto a nossa. Pra vocês terem uma ideia. E tudo isso, claro, foi destruído depois pelos americanos. E em 2003, no Shock and Awe, os americanos deram uma saqueada extra na universidade, do tipo a saqueada que eles deram no Museu de Bagdá, onde eles roubaram um monte de coisa, e no Museu da Babilônia também. Tem uma matéria que acho que vocês vão gostar muito. Eu passei um dia na Babilônia falando com o caretaker, o cara que cuidava não só da entrada do museu, como do mini museuzinho que eles tinham, que tinha uns artefatos absolutamente absurdos. Que deve estar tudo agora em coleção privada. Você sabe que, como um limited hangout, isso aqui está repercutindo na Suíça, porque ia ter um leilão de um desses artefatos aí que sumiu lá. E aí, a propriedade está disputada entre dois colecionadores, e aí está tendo um processo, mandaram fazer um arresto, estava na Bélgica para alguma coisa, aí prenderam o artefato, e aí estavam dizendo, não é meu, não, ele roubou, não roubou. A pontinha do iceberg apareceu nesse processo aí, que está rolando na Justiça da Suíça. Você tem um link disso, Rob? Vou procurar. Eu vi na rede pública daqui. Se você conseguir achar, eu gostaria de ver. Olha, tem um outro exemplo absolutamente alucinante. Mas essa eu acho que não está não está, porque isso foi numa viagem anterior que eu fiz no Afeganistão Talibanistan, como eu chamava. Eu estava com o meu fotógrafo, era um inglês que estava fazendo fashion em Nova York, e eu convenci ele a virar fotojornalista. E aí a gente trabalhou muito em Sudeste da Ásia. A gente foi para Myanmar juntos, na época, por exemplo, no Camboja, Laos, e aí eu convenci ele a ir comigo para o Afeganistão em 2000, verão de 2000. Quando a gente estava voltando, atravessando de volta para o Paquistão, a gente estava na capital do Baluchistan, Quetta. Aí a gente conheceu uns caras, a gente estava num hotel tipo aqueles hotéis de adobe de Santa Fé, onde toda a oligarquia local estava lá. Então a gente começou a puxar conversa com a moçada. E um desses caras era um mega dealer, smuggler, tudo, da região inteira. Ele nos levou para um lugar no meio do deserto. Sabe o que ele tinha enterrado na areia, praticamente? Budas, Gandhara Budas do século 2, 3, 4, legítimos no Afeganistão. Legítimos. Você olhava e fala, puta que pariu. É legítimo. É daqueles que você olha, por exemplo, nas galerias de arte aqui em Bangkok ou no Museu Guimet em Paris, você bate o olho nesse, você reconhece os legítimos na hora. Aí eu falei, mas escuta, como o senhor conseguiu tudo isso? Eu falei,
Contatos. E o senhor vai querer fazer o quê com tudo isso? Não sei. Alguém me ofereceu um bom dinheiro, eu vendo. Ele nem sabia o que eu já achei aqui, vou colocar a matéria, no caso é uma antiguidade romana, mas vale para a mesma coisa. Aqui, ó, batalha judicial em torno de um vaso precioso da antiguidade em Lausanne. Aqui está a versão em vídeo, mas embaixo o texto. Sensacional. Pepe, o vaso fez uma viagem ao mundo, foi parar nos Estados Unidos, Líbia, passou pela Líbia, tal, assim, uma loucura. Líbia! Plantaram assim. É sensacional essa história. Mandei já o link para você. Pois é, isso. Vocês imaginam antiguidades greco-budistas da época de Gandhara no norte do Afeganistão? Imagina, isso não tem preço um negócio desse. Isso é um negócio, por exemplo, que o British Museum ou o Louvre pagariam qualquer coisa. O Museu Guimet não pode porque eles não têm mais grana. O budget do Museu Guimet é muito pequeno. Eles têm uma coleção de Budas de Gandhara que eles roubaram, evidentemente, no Afeganistão. Né? É uma das melhores coleções do mundo. É pequena, mas são objetos incríveis. E aqui nas galerias, eu tenho amigos galeristas aqui em Bangkok, de vez em quando aparece um Buda Gandhara legítimo. E é um negócio absurdo. Tipo, eles pedem $1 milhão. Just like that. E eles podem pedir o que eles quiserem, porque não tem preço. E você sabe que isso aí é sensacional para lavar dinheiro também. Esse mercado é justamente por isso, pela subjetividade na determinação do valor. Para lavar dinheiro, mas tem um problema sério, Rômulo. Você não tem como exportar legalmente isso da Tailândia, não tem como sair do país. Porque é imediatamente trackable. Não tem como. Se você compra, ela tem que ficar aqui. É a mesma coisa que, por exemplo, você acha objetos da dinastia Tang nas galerias de Hong Kong, a mesma coisa. Tem que ficar em Hong Kong. Não pode nem voltar para a China. Só se os chineses conseguirem requerer, impetrar um mandato, criar uma história legal absurda, etc. E tal. Mas não vai sair nunca de Hong Kong. No Brasil não tem essa questão. Vamos lembrar que o Abapuru está lá em Buenos Aires, em exibição. E vamos lembrar também que a gente tem pinacotecas sensacionais. A gente vai conhecer um pouco do Edmar Cid Ferreira, o ex-dono do Banco Santos, lá que ficava essa disputa. E parece que quem tem muita arte também de valor inestimável é o José Serra. José Serra. Parece que a casa dele tem bastante coisa bacana. Nossa, aquele bolha coleciona arte. Bom, então isso acho que dá mais ou menos para vocês uma ideia. E aí fica a critério de vocês como viabilizar este e-book para um grupo de expressionautas. Olha só, um expressionauta muito distinto, um consultor sênior nosso, foi um dos primeiros a comprar o e-book na Amazon e falou o seguinte, vou colocar aqui na tela para você ver que eu não estou inventando, não é propaganda fake, é propaganda legítima, ó. Ele está assistindo a gente ao vivo e falou, sim, escrever é ritmo e Pepe é o mestre do ritmo. Já li a apresentação, muito legal. Não, ele está falando do livro. Sim. Ele está falando do livro, não do e-book, né? Pois é, o livro, vamos deixar ele tentar fazer uma carreira, e aí, digamos, talvez daqui a uns 2, 3 meses, a gente disponibiliza grátis para o Brasil. Exatamente. Via o Duplo Expresso, né? Agora, o e-book das Guerras Eternas, o Iraque e Afeganistão, eu acho que no momento é muito importante para todo mundo que lida com relações internacionais, geopolítica, etc., para vocês terem o background da realidade no terreno das Guerras Eternas. Evidentemente não tem Líbia e Síria, aí teria que ser um outro e-book falando só. Eu poderia talvez juntar o começo da Primavera Árabe, e juntar Líbia e Síria, e a Síria nos últimos 10 anos. Isso talvez um projeto no decorrer desse ano. Né? Muito bom. Senhor Pepe Escobar, antes da gente dispensar você, para você poder descansar, já que é madrugada aí, me desculpe, mas é que são 2 da manhã, eu estou realmente morto. Com certeza. Só vou te perguntar o seguinte, eu quero saber se você ficou surpreso, em alguma medida, com os documentos vazados pelo pessoal do Grey Zone, sensacional, mostrando toda a rede de ONGs financiando as primaveras no entorno da Rússia, na própria Rússia, mostrando o naval naquela Sting Operation pedindo 20 milhões para o MI6. E a gente saiu... e olha que interessante, o que é Big Tech, né? Que maravilha. Quem compartilhou isso no Twitter, viu? Olha que... aliás, fala nisso.
eu tô podendo ver o Twitter sem estar logado. Eu não consigo acessar a minha conta, mas se eu entrar num anônimo, aí eu vejo. Você não entra na sua conta? Não, conta? Eu mostrei aqui, vou mostrar daqui a pouco de novo, porque eles sabem que a minha forma de apresentar o programa é mostrando meus tweets. Aí para tentar puxar meu tapete, ver se eu ficava gaguejando ao vivo, o pessoal me impediu. Mas eu tô me virando até agora. Falei no chat. Olha, eu acho que eu não falei para vocês, mas eu falei para o Augusto há uma semana atrás. Entraram no meu Instagram e no meu Facebook. Estará aqui conosco daqui a pouquinho. Peraí, via smartphone. Aí eu apaguei as duas, coloquei de novo e agora está funcionando normalmente. Mas eu vi que eles tinham entrado, sabe por quê? Tinha files que estavam desaparecendo. Só isso. Literalmente, eu vendo os files desaparecendo na minha frente, eu falei, fuck! Olha isso, eu continuo aqui sem poder entrar na minha conta. No seu caso, você acha que eles estão na sua conta do Twitter? Não, é o próprio Twitter que fez alguma coisa. Eu não consigo acessar minha conta, então para fazer busca dos meus tweets e tal, poder mostrar que fica difícil. Aí você vê que curioso, eu logado não consigo ver, mas as pessoas em geral, você vê aqui sem estar logado. Opa, que é isso aqui, gente? Opa, agora foi, peraí, cadê? Eu sem estar logado, olha, numa janela aqui private do coisa, aqui ó, que eu não estou logado, aí dá pra ver, publicar, eu consigo ver tweets e tal. Então, por exemplo, esse do Grayzone, olha que interessante, mas assim, às vezes o pessoal dá um tiro no pé, os caras vazaram, né, esses documentos que hackers obtiveram, e aí o próprio Twitter resolveu dar o carimbo de que tinha coisa boa, olha, eles primeiramente invisibilizaram, chutaram para baixo o alcance, mas botaram um alerta que nem a gente botava lá nas coisas do Trump, mas botaram aqui, ó, esses materiais podem ter sido obtidos através de um hackeamento. Pô, não tem coisa melhor. Aí você vê. Mas eles censuraram a conta do Grayzone no Twitter? Chutaram. Quem acessa, olha que curioso, o pessoal botou aqui o print. Quem acessa esse tweet, o Twitter fecha, ó. Twitter, ó. Eu vou botar aqui o print, sei lá, o Twitter deu crash, reiniciar o aplicativo. Aí se você entrar de novo nesse tweet, misteriosamente a coisa dá crash. Vários botaram o print aqui. E olha só que interessante, o cara, para sacanear mesmo, o Dan Cohen fez o seguinte, né? É uma coisa nada a ver, mas ele botou o link da matéria e botou umas fotos inocentes, aquela foto do Clinton com o Jeff Epstein e depois o Clinton recebendo a massagem no ombro. Mas isso é extremamente embaraçoso, né? Claro. E o Max ele está em Washington, né? Ele tem ótimos contatos em Washington. E certamente deve ter sido American hackers que passaram isso para ele. Eu vou perguntar para ele se ele quiser falar em detalhes. Né? Pois é, olha só, eu fiz uns prints pro pessoal, como estava difícil o acesso, eu fiz uns prints com as coisas principais, mas aqui colocando. Aqui, primeiramente a questão, né? Imprensa OTAN acabou, porque viram a comunicação direta, mas assim, falando, o BPC, ô Reuters, bota isso, não bota isso e tal, não sei o que, chama essa galera aí para ser treinada a fazer primavera aqui em Londres e tal. Acabou o negócio de imparcialidade da BBC, né? Ética jornalística. Aí tem que mostrar a questão de... o legal é que todo mundo sabia isso, mas agora você tem provas tácitas dessa história. Isso aqui é outra história. Não, tácita não, agora é explícita. Não é limited hangouts. Pois é. Faz toda a diferença. Não tem negócio de novelização, um dia saiu. Não. E botaram na roda o Navalny também, mostrando que ele é um ativo aí do pessoal há muito tempo, né? Para quem tinha Claro que é, todo mundo sabe. Ele é um ativo da OTAN, o Navalny. Isso a gente sabia também há séculos. Pois é, as redes aqui, inclusive Pussy Riot também estava na bolsa aí das ONGs e tal. A Primavera lá em Belarus, mostrando que o canal que era sediado lá na Polônia para mandar um sinal apoiando a Primavera também levava uma grana, treinamento do pessoal da OTAN, mostrando que o pessoal aqui, a rede de ONGs. E olha que interessante, o nosso consultor sênior aqui que estava fazendo a apologia do seu livro, ele comentou também o seguinte, olha, ele já deu uma olhada aqui na matéria, cadê o print? Ele falando o seguinte, que a matéria, para mostrar como essas redes estão ligadas à Primavera de 2013, Perulage, que a gente falava aí, ó. Ele comentou aqui, ó, lembrando que nesse vazamento do Grayzone, a grana que foi lá alimentar o pessoal da Primavera, os youtubers lacradores, primaveris, foi transferida via ONG Transparência Internacional. A mesma ONG... Transparency International, exatamente. A mesma ONG que foi... E assim com a Lava Jato, ó, a mesma ONG que foi exposta pela pesquisa da Gringa Brasilian, aquela ativista do PT, na Primavera Brasileira. Já fez um mapeamento bacana também. Você sabe que... Você surpreende isso, Pepe Escobar? Você sabia que na história da Líbia, nos primeiros dias, não só eu, mas vários de nós fomos enganados?
Sabe por quê? Uma das nossas melhores fontes na Líbia era um cara que estava no leste da Líbia e ele dava só o ponto de vista justamente da Transparency International. Como não tinha ninguém ocidental ou japonês ou russo no leste da Líbia na época, ele era a principal fonte para vários de nós. Tem. Depois de uma semana a gente começou a ver, opa, tem algo errado nessa história. Tá? É totalmente one-sided, né? Cadê o lado de Trípoli nessa história? E aí a gente começou a ver como foi o funcionamento da guerra híbrida mesmo. Mas para dar uma ideia para vocês de como a sofisticação comunicacional desses mecanismos da OTAN, nossa, engana todo mundo, literalmente. Não por muito tempo. E na época, por exemplo, as pessoas já tinham sido enganadas na narrativa do Egito. Lembre-se que na mesma época, quando começou a Síria, a única narrativa que tinha era o ditador genocida Assad está matando gente na fronteira da Síria com a Jordânia no sul, em Deira, que é um buraco do século VII. Eu tive o desprazer de ir nesse lugar antes da Primavera Árabe. E aí também demorou alguns dias para a gente começar a ter a versão de Damasco. Então, nossa, a diferença em relação à Primavera Árabe agora é que eles não conseguem mais enganar todo mundo mais do que uma semana. Eles podem enganar 1, 2, 3 dias no máximo. Tem? Por exemplo, no caso de Mianmar, eles perderam o bonde no começo, e aí eles começaram a Revolução Colorida em Mianmar no dia 3. Mas agora a gente já sabe que tem um componente de Revolução Colorida em Mianmar equivalente ao, você pode chamar de golpe ou não. Os militares dizem que eles invocaram a Constituição que eles escreveram. Então é uma nuance em declarar o Mianmar golpe ou não. Mas você tem pelo menos 2 narrativas em choque. E você pode comparar em detalhes, né? Perfeitamente. Por falar em narrativa e choque, eu prometo que esse é o último pedido que eu faço a você. Pepe Escobar, você publicou no dia, deixa eu ver aqui no dia 26 de julho do ano passado, quando estava aí você sofrendo... Você sabe que o Requião também está sofrendo o que você sofreu quando publicou aquele artigo do Banestado. Ele está sendo massacrado essa semana nas redes sociais pelo pessoal aí do mensalinho do Twitter e tal, não sei o quê. Mas veja você lá atrás publicou... Que isso, gente? Aqui. Agora, tá na tela? Tá aqui, ó. O que eu traduzi, tá aqui essa publicação daquela data, que eu traduzi livremente com o seguinte, ó. A negligência de Lula a não cortar o mal pela raiz voltou mais tarde para puxar o seu pé. Pegaram-no sem piedade. Aí você descreve essas aspas como reação de uma das suas fontes mais top na comunidade de inteligência, comentando aquela coluna sobre o Banestado Leaks. E aí segue você. Essa fonte também sabe que Putin... Aí, Piero, ligou. Pessoalmente, você colocou pessoalmente... Ligou! Em caps lock para Lula já em 2012. Aí eu botei grifos no original, para alertá-lo de que a NSA e do Zeu ativaram então o modo guerra total cibernética para tombar o Brasil. Pois é. E vem cá, o que foi publicado no Brasil sobre os telefonemas de Putin e Erdogan? Explicitamente. Foi publicado que os dois ligaram para a Dilma? Sim, foi não outro que o ex-candidato à presidência pelo PT em 2018, na revista Piauí, Fernando Haddad. O Haddad falou... Peraí, o que ele disse? O Haddad disse que eles ligaram e alertaram. E o que aconteceu é que hoje... Está corretíssimo. Hoje ou ontem, a Dilma soltou numa entrevista, aparentemente... Já estou com o link aqui com a minutagem, foi no DCM. A Dilma soltou numa entrevista que Putin ligou, mas não falou absolutamente nada disso para ela. Olha, eu vou ser super diplomático. Eu gosto da presidente Dilma, eu tive um encontro com ela extremamente cordial em Brasília, depois teve uma entrevista, etc. e tal. Eu perguntei isso para ela no nosso encontro e ela tergiversou. Ela não me deu uma resposta conclusiva.
Da realidade, mais de uma vez, Pepe, teve uma live que foi feita, você pergunta isso no ar, e nas 2 vezes que você fala isso, o sinal dela cai, aí, essas coincidências da vida, aí não consegue responder. Mas eu lembro, foi na nossa entrevista. Né? Eu vou dar aspas aqui para não ser injusto. Nessa entrevista, a Dilma diz o seguinte: ao golpe, você só reage a ele se você tem um suporte para resistir ao golpe. Aqui no Brasil tem uma absoluta ingenuidade a respeito de reagir contra o golpe. O entrevistador pergunta o seguinte: é que o Haddad falou num artigo da revista Piauí que o Putin ligou para a senhora para avisar sobre o golpe, e a senhora não fez nada. E aí respondeu a Dilma ontem, já estou com a fala aqui: Putin não ligou. Eu tenho e sempre tive uma excelente relação com Putin. A gente sempre conversava, sempre. E é verdade, eles tinham uma relação boa, sem dúvida. E aí fala o seguinte, olha que interessante: e se ele fosse me avisar de alguma coisa, ele não falaria por telefone. Eu acho isso de uma ingenuidade. Ingenuidade não foi falada a nomeação do Lula, lá com o Bessias, que o Bessias... Não, mas veja bem, isso é sério, porque a gente tem a Dilma dizendo tacitamente que Putin não ligou e a Haddad dizendo que ligou. Isso é extremamente sério. Pois é. Tá? Enfim. É isso aí, Pepe Escobar. Deixa vocês... Diplomaticíssimo. Muito obrigado por essa última informação. É relevantíssima para a discussão que a gente teve no início do programa aqui. Eu imagino, vocês podem discutir isso daí a semana inteira. Tchau, queridos. Descanse. Está contratado aí um obrigado panel a vocês. Obrigado a vocês e obrigado aos pressionautas. É isso. E aí, bota o Forever Wars para a moçada. Beleza. Assim será feito. Despacha o Forever Wars para a moçada. Maravilha. Tchau. Um abração. Estamos aqui com o grande Pepe Escobar, que confirmou, né, reconfirmou e confirmou em cima, para cima e para baixo, uma questão que já é cedista, gente. Publicação, o ex-candidato. Podia fazer essa live de confrontação também, o Haddad com a Dilma. Eu assisti, com certeza, essa também. Aí veja, Piero Line, o mesmo consultor sênior, eu fiz um pedido aqui, eu falei, por favor, ache se tem essa entrevista e tal, que eu não assisti. O bicho pegou para mim aqui, esse que fez a recomendação, já tá no ponto. A fala de Dilma Vana Rousseff, a alumne da formação do Departamento de Estado, quando era uma funcionária pública de 5º escalão numa fundação estadual do Estado, que é o 4º, 5º PIB do Brasil. Vamos ver aqui Dilma Vana Rousseff respondendo a será que foi combinada essa pergunta? Não sei. Eu sei que depois eu vou fazer uma precisão sobre quem faz a pergunta, que é o Leandro Fortes, ex-Carta Capital, atualmente Piguinho Vermelho. Vamos lá. Desde 2017, corre pela internet, corre pelos meios políticos, entre jornalistas, enfim, uma história que é oriunda de um artigo do Fernando Haddad, à revista Piauí, de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Turquia, Erdogan, teriam lhe telefonado, quando houve aquelas manifestações de 2013, lhe avisando que aquilo era preparação para um golpe de Estado, que só deveria tomar alguma providência, porque estavam preparando um golpe de Estado e que aquela movimentação que se apelidou de Jornadas de Junho, na verdade, era uma coisa orquestrada pelo imperialismo norte-americano para derrubar o governo do PT, para tirar a senhora da presidência da República, o que acabou acontecendo de fato por um golpe de Estado em 2016. Eu queria saber primeiro o seguinte: se essa informação que foi colocada no artigo do Haddad é de fato verdadeira, se realmente houve esse telefonema do Putin para a senhora, para o presidente Lula, alertando, olha, vai ter um golpe no Brasil, façam alguma coisa, ou se isso não aconteceu exatamente nesses termos. Eu queria muito que a senhora desse a sua versão sobre isso e por que não foi feito nada diante de um aviso disso, claro, partindo do pressuposto de que realmente houve esse aviso. Olha, eu vou te esclarecer, não sei de onde saiu assim, essa informação precisamente, porque de mim não foi. Verdade. Então, vou te dizer o que aconteceu. O presidente Erdogan, eu tinha uma relação bastante razoável com o presidente Erdogan, porque quando ele não era presidente, ele era primeiro-ministro, eu fiz uma visita à Turquia. E nesse período, nesse momento em que eu fiz a visita à Turquia, ele era primeiro-ministro, então primeiro eu fui no presidente, falei com o presidente em Ankara, e depois fui para Istambul. E por que eu fui a Istambul? Porque a mãe dele tinha morrido, então fiz uma visita de pêsames ao primeiro-ministro. A partir daí, tivemos uma relação bastante próxima, porque você sabe que são gestos que aproximam as pessoas, né? São gestos pessoais.
porque também nós somos pessoas, temos mães, pais, né? Sofremos. Bom, e o presidente? Eu estava com saudade dessa falta de objetividade da Dilma. Você também estava, expressional? Seguindo aqui. Erdogan me tinha prometido uma visita aqui ao Brasil. Quando há as jornadas, justamente quando há essas jornadas, ele me liga. Ele me liga, as jornadas aqui coincidem com as jornadas lá na Praça Tahrir. É verdade. Não sei se vocês estão lembrados. Bom, ele me liga. O que ele disse para mim não é que ia ter golpe, nem nada disso. O que ele disse para mim é que ele... Bom, longe de mim querer corrigir a ex-presidente, mas no caso ela se confundiu. Tahrir era lá do Egito, mas estava havendo uma primavera naquele momento lá na Turquia também. Mas seguindo aqui. Achava que aqui e lá tinha uma intervenção americana, norte-americana, nos dois processos, porque tinha similaridades. E fala o seguinte, me fala sobre a guerra híbrida, né? Fala, olha, nós estamos aqui avaliando se nós não estamos sobre um processo de guerra híbrida, né? Tinha saído aquele livro do Coríbico, se eu não me engano, Anatoly ou qualquer coisa parecida com isso. Andrew Coríbico, o presidente Dilma, seguindo aqui. Sobre guerra híbrida, e ele me diz, nós estamos sobre guerra híbrida. Né? Pode, o que está eu não tenho ainda a percepção completa do que está acontecendo aqui na Turquia. Agora, você também, e você, o que você está achando? Eu falei, olha, aqui a situação é essa, e expliquei para ele. Naquele momento, nós tínhamos uma avaliação sobre o movimento, né, no momento em que eu falei com ele, uma avaliação sobre o movimento, e dei a avaliação sobre ele, né, dizendo que a gente achava que tinha um componente real e um componente manipulado, né? O componente real, a gente usava aquela expressão, o fim da miséria é só o começo. Como a gente estava num processo de acabar a miséria, as pessoas estavam querendo mais. Era nesse sentido que eu estava falando com ele. E disse para ele que podia ter interferências externas, mas que nós não tínhamos evidências ainda comprobatórias. A minha conversa com o presidente Erdogan foi nesse sentido. Inclusive, ele se referiu àquele Anonymous, eu não sei se vocês lembram quem era, aquela máscara preta com a boca branca. E aos Black Blocs. Os Black Blocs existiam aqui no Brasil e lá na Turquia. E também o que havia na Turquia e havia no Brasil era o Anonymous como uma figura. E um processo de desestabilização. Eu acho que essa hipótese da guerra híbrida, que tem ali começado o processo de golpe, é correto, mas não foi isso que nós debatemos naquele momento, porque não havia ainda, nem da parte dele, nem da minha, essa percepção. Posteriormente, ele vai ter essa percepção, mas se você for olhar a cronologia, é bem mais tarde, não é em 13. Ele vai tomar aquela medida, se eu não me engano, a partir de 16 ou 17, que ele vai intervir no exército, porque dentro do exército tinha uma ala, o presidente Erdogan é muçulmano sunita, tinha uma ala muçulmana sunita e essa ala muçulmana sunita dá suporte para ele fazer uma intervenção também no judiciário, na imprensa, em todas as outras atividades. E, de fato, posteriormente, depois do golpe, em um momento determinado, ele fala comigo por telefone, ele diz que ele tinha evitado o golpe. Desculpa, o presidente Putin, então, também não, o presidente da Rússia não ligou para a senhora? Eu conversava... Ai, agora vai ser a história aí das contradições, né? E vai ter a risada de que Putin não ligaria. Bom, acabamos de ter um depoimento aí, fora o do Haddad, tivemos depoimento também do Pepe Escobar, que apurou com uma das suas fontes mais top da inteligência sobre o telefonema. Lembrando também, né, vamos ser justos, não foi só a Dilma que foi alertada, o Lula também foi, seguindo aqui. Sistematicamente com o presidente Putin nas reuniões que tínhamos internacionais, né? Ele, para mim, nunca disse sobre golpe, nunca avisou. Posteriormente, ele também me disse que
o Brasil tinha sofrido um golpe, repetiu essa história da guerra híbrida, ele também acha isso, mas ele nunca me ligou nesse sentido. Então é bom, porque a gente precisa desmistificar essa história, porque há muito tempo, foi bom a senhora ter dado essa explicação, se coloca, inclusive para lhe criticar, de que a senhora sabia que ia ter golpe, porque o Putin havia lhe avisado, né, o presidente da Rússia, que a senhora não teria tomado nenhuma atitude, apesar do aviso peremptório do presidente da Rússia, não teria tomado nenhuma medida para se prevenir contra o golpe. É bom ter esclarecido. Eu acho que é a primeira vez que se esclarece isso, de fato, eu lhe agradeço muito, porque é uma história que precisava ser esclarecida. Posso te falar? Claro. Golpes. Agora. Você só reage a eles se você tiver uma estrutura de suporte. E a democracia brasileira está ficando cada vez mais claro que não tinha essa estrutura de suporte. Aqui no Brasil não dá para convocar forças democráticas dentro do aparelho de Estado para resistir ao golpe, notadamente no Exército, que estava a favor do golpe. Então, tem uma certa... Me desculpa, mas nessa avaliação tem uma absoluta ingenuidade. Oi, o que aconteceu? Uma absurda. Tá normal, tá tocando. Vamos lá. Tem uma absoluta ingenuidade a respeito de reagir, né? Reagir como? Você podia me esclarecer como é que essas pessoas queriam que a gente reagisse? Não, longe de mim querer esclarecer isso, não tenho a menor ideia de como lhe responder isso. É porque, na verdade, eu queria esclarecer a história, porque isso, na verdade, presidenta, foi um artigo do Fernando Haddad na revista Piauí, onde ele revelou essa história. Na história ele diz que o Putin e o Erdogan alertaram, ligaram, ele usa o termo, mais tarde eu soube que eles telefonaram tanto para Dilma como para Lula para falar pessoalmente e alertá-los da possibilidade de golpe por conta das jornadas. Que eu saiba, o Putin jamais ligou para ninguém falando isso. Não, se a senhora está dizendo, é claro que não ligou. Eu queria muito esclarecer isso, porque já está no folclore da história do golpe. Eu quero dizer que o Putin não me ligou. Eu tenho uma boa relação com o presidente Putin, aliás, tive uma boa relação com o presidente Putin. Eu discuti muito com ele a questão da invasão da Crimeia, mas não te asseguro, ele não me avisou de nada. E não usaria telefones, te digo isso. É bem possível, tá bom. Muito obrigado. Eu acho de uma ingenuidade fantástica. E o Messias? O Messias, a indicação do Clinton Lula, você pega, assina, não pega, mas não assina, deixa na bolsa e tal, aí a gente vê, realmente, é risível, é risível. Eu também acho, falar coisa sensível ao telefone, se não for aí linha vermelha, criptografada, que certamente é o caso do Vladimir Putin, não de cá, né? Porque em 2012, 2013, aliás, a gente soube pelo Snowden, que estava grampeado, o Planalto. Inclusive, isso foi algo, né, quando saiu aquela detonador de psyop do áudio, né, da conversa da Dilma com o Lula, isso foi algo que todo mundo extremamente questionou. Acho que o próprio Pepe Escobar, naquela altura, fez uma colocação de alguém também da inteligência estrangeira, que falou assim, mas depois daquilo, ainda falar coisa sensível, por telefone, celular e tal... Não sei o que. Olha, muitas pérolas. Eu assisti aqui junto com você, Expressionauta, essa fala. Fico feliz de ter sido registrado, inclusive indo para o VK russo do Putin, Dilma. O VK é do Putin. Porque assim fica guardado para todo sempre. Se cair esse vídeo e tal, a gente tem um registro audiovisual. Inclusive, ela fala do Exército. Não dava para fazer nada, porque sabe que o Exército estava. Enfim, você falou até da questão do DENIT com a Petrobras. Seria uma hipótese de alguma coisa de botar todo mundo junto no mesmo barco. Agora eu queria falar o seguinte, Piero, a gente falou aqui da especulação com ações da Petrobras, né, o gráfico que é o ecocardiograma, em homenagem lá ao Enéas Carneiro, que era a maior sumidade do Brasil no tema. Eu pergunto para quem está nos assistindo se está comprado ou vendido, não em Petrobras, mas em Duplo Expresso, porque o nosso sinal do YouTube está um ecocardiograma, né? Foi a gente começar a falar disso. Aqui, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Enfim, tá uma coisa incrível. Querolai, eu não sei se você estava ouvindo aí remotamente as falas da ex-presidente Dilma Rousseff, mas isso aí vai dar pano para manga, muita coisa interessante. E desculpa, né, falando assim, haja tiro no pé dos tiozões no geral, porque, gente, eu acho, sinceramente, essa questão do Erdogan e do Putin, tá certo, é fogo de encontro, a coisa está repercutindo, tem que
pensem como fazer o spin antes de fazer a pessoa passar esse carão, porque é muito fácil fazer a contraposição. Atenção, tiozões, assim, a Web 3.0 tem ação, reação, rede e tal. Estuda um pouco isso, porque essa exposição eu tenho certeza que era melhor, eu acho que era melhor ter deixado quieto. Esse tema, deixar... Fazer que nem estão fazendo com o Requião. Terceiriza o ataque e tal, não sei o quê, porque fazer assim possibilita dar esse ouro pra gente magnífico. Piero Leiner. Então, você sabe que eu não consigo ouvir enquanto você está passando a tela. Eu peguei um trechinho ali só do que ela falou, mas eu vou rever o programa. Enfim, depois eu vou ver tudo e aí eu posso emitir mais alguma opinião a respeito disso. Por enquanto, eu vou permanecer no que a gente ficou e fiel ao que você disse aqui. Perfeitamente. Olha só, sensacional. Assim, o valor histórico desse depoimento aí, com contradições, inclusive, com questões que estão registradas documentalmente. E cuja alusão a gente fez na primeira parte do programa. Piero, olha só, eu vou trazer os nossos amiguinhos aí que ficaram esperando para falar, o Augusto Alves, físico de partículas do CERN, e também o Fábio Viana, analista internacional, articulista do Seiker, que ficaram aqui, eles estão também analisando o livro do Pepe Escobar e vão nos ajudar quando a gente fizer aqui o panel. Obviamente, o Pepe Escobar deu as razões por que não poderia fazer isso hoje, mas eu queria ouvi-los precisamente sobre essa questão aí também do ataque à Síria, tinha gente nutrindo. Aliás, é uma fala aí, me mandaram um recorte de uma fala do Fernando Haddad, dizendo que o Biden estava surpreendendo positivamente, porque estava nas questões das liberdades individuais, da sexualidade, do racismo e tal, um otimismo exacerbado, sendo que desde o início a gente vinha falando lá atrás que é para isso que tem Deep State. A política do império ela segue uma mesma linha. Às vezes obviamente, há contradições, mas isso não muda. Não é porque o míssil está lá com o carimbo do Greenpeace, da GLAD, do não sei o que ele vai deixar de explodir. Né? Não é por isso. Então, eu queria ouvir você só sobre essa questão da surpresa, só que não, do bombardeio do Biden, enquanto eu mando o link aqui para os nossos amiguinhos e a gente caminhar para a conclusão do nosso programa. Tá, e eu vou também me despedir aqui, viu, Holmes, que vou sair, infelizmente não vai dar para eu ficar junto com vocês. Mas, assim, surpresa nenhuma, né? O que é mais impressionante é como todo mundo caiu nessa de festejar a história do Biden. Realmente, isso foi assim, a prova de que a teoria do controle reflexivo funciona muito bem, né? E que essas coisas do viés de confirmação e tal, enfim, a gente está lidando com psicologia social feita dos anos 50, é Pavlov na veia, entendeu? Assim, hoje mesmo eu vi, não sei se você pegou, o Guilherme Lemos botou ali um trechinho, depois se você quiser você mostra aí, mas falando exatamente isso, e assim, eu vi gente sendo cancelada porque falou, olha, Biden vai ser um horror para o mundo, não esperem coisa diferente. Aí o pessoal falou, como assim, não podemos suportar o retrocesso que é Trump e tal, como se a gente estivesse falando que o Trump era uma alternativa interessante ao Biden. Não outro que o Pepe Escobar, sofreu um cancelamento, pensando que ele era trumpista, não sei o que e tal, sofreu esse tipo de campanha, terceirizada. Aliás, como você pode ter certeza, vai ter campanha para cancelar esse programa, isso que a gente falou hoje, porque vão dizer que a gente está fazendo o jogo da direita, que não é nada disso. Pelo contrário, o que a gente quer é justamente oferecer a possibilidade da esquerda ter uma autorreflexão para pensar bem qual é o seu papel nesse jogo, entendeu? E mudar. Assim, eu, pessoalmente, não prezo em nada, nenhuma posição da direita brasileira. Pelo contrário, entendeu? Me identifico muito mais com a esquerda e com todas as questões que, historicamente, ela sempre se colocou. É que agora eu acho que a gente está vivendo um momento trágico da esquerda, que, a todo custo, deve ter alguma luz, enfim, e aí a gente faz o que pode aqui do nosso lado, entendeu? Para dizer, olha, coisas acontecem aí, vocês precisam pensar bem a respeito. E eu, com isso, vou me despedir aqui para, inclusive, daqui a pouco ver o negócio da Dilma e conseguir tecer algum
E para ficar o teaser aí, você vai me mandar, na sequência aqui, antes da gente encerrar, breves reações telegráficas, bullet points, pelo Telegram, não é pelo WhatsApp, não, você vai mandar pelo Telegram. Antes de você sair, Pedro, só para não deixar prometer e não entregar, quem fez a pergunta combinada, evidentemente, ele foi um pouco atrapalhado pela falta de objetividade da Dilma, que nós já conhecemos, foi o jornalista Leandro Fortes, que era da Carta Capital, e hoje em dia está aí no Piguinho Vermelho. Você sabe que o Leandro Fortes, Piero Laire, que eu vou mostrar, que a gente mata a cobra com as paus, foi uma das pessoas, poucas pessoas no Brasil, que recebeu uma cópia do tal do Umbrella Deal, que é aquela sentença de assassinato diferido no tempo do Estado Nacional Brasileiro. Não publicou, né? Teve também outro aí, meu Deus, o sujeito lá da Folha de São Paulo, Rubens Valente, recebeu também, fez o livro Operação Banqueiro, e o clímax era o Umbrella Deal, não publicou, mas já me falaram que não foi de sacanagem, que ele tinha sido condenado no judiciário à aristocracia pelo Daniel Dantas, já teve que pagar uma grana que não tinha, se colocasse ali, aí é que ele estava até hoje endividado até a terceira geração. Então ali teve que entubar, aí o tanque do século XXI, Piero, pois é, teve que entubar porque não tinha como publicar. Mas não foram os únicos, mas veja você, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para pedir que o Leandro Fortes esclarecesse o que foi feito com a via dele. De repente também o processo não aberto, de repente a ameaça foi velada, enfim. Mas está aqui a prova. Ederson Schmidt, que eu agradeço que achou essa pérola na internet, de uma matéria de 2009 da Carta Capital, aqui ó, por Leandro Fortes, esse aí que fez a perguntinha combinada. Ó. Aspas para ele. Às vésperas da Operação Satyagraha, do Protógenes de Queiroz, em 8 de julho de 2008, o delegado, ele próprio, Protógenes de Queiroz, tinha em mãos um documento revelador sobre os planos empresariais do banqueiro, aí eu vou botar aqui uma inserção, bandido Daniel Dantas. Escrito em inglês e preparado em 1992. 92 foi o ano que a Dilma foi lá para hoje? Não, as coincidências da vida. 92, pelo ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. É aquele que foi ministro da Dilma de Assuntos Estratégicos, ela tirou o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, para botar. Gente, é muita coincidência, eu acho incrível isso. Roberto Mangabeira Unger, que deixou o cargo no fim de junho daquele ano, 2009. O texto era um tal de Umbrella Deal, acordo guarda-chuva, onde cabe todo mundo, com perspectivas de negócios no Brasil que atendessem, segundo Queiroz, aos interesses comerciais de Dantas e do Citigroup, mais do que os dois, aqueles para quem eles operam, a finança transnacional, sobretudo os usual suspects. Aos interesses comerciais de Dantas e do Citigroup, na verdade, seus representados, né, aqueles para quem eles operam, um dos maiores bancos do planeta e até então parceiro inseparável do banqueiro brasileiro. Aí você vê como ele recebeu, ele não está só falando que ele ouviu falar, porque ele dá aqui detalhes, metadados. Ó. Entre os 160 itens do documento, um deles traçava a estratégia de entrada no bilionário mercado da mineração. Dantas levou o assunto a sério. De 2007 até ali 2009, encaminhou mais de 1,4 mil pedidos de autorização de pesquisa mineral em 13 estados do país. Já tinha conseguido obter mais da metade das autorizações. 80% delas em terras da União. Ó, tá defasada essa informação, isso aí é 2009, hein? Não sei se o Leandro Fortes continuou seguindo esse tema, mas eu pediria que ele dissesse o que aconteceu. De repente o cupim comeu a via dele e tal. Não tenha dúvida, amigo e amiga, assim como a gente fez com aquela lista de 20 anos do Banestado, chegando na minha mão Umbrella Deal, no dia seguinte, ou até na hora seguinte, tá na internet, não é com novelização, não é com pinga-gota, é mega dump, que nem o pessoal do Greyzone fez. Piero Laire, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, a gente aguarda a volta da contra-efetuação da Guerra Híbrida na próxima sexta-feira. Eu que agradeço. Só uma coisinha, só para completar, rapidinho. Ótimo. Que chegou até a mim. Opa. Disse um alto dirigente do PT a mim. Agora? Durante o programa? Não, nesse fim de semana. Ah, certo. Chegou na mão do Leandro Fortes, se não me engano, em 2011, um documento mostrando que tinham nada mais, nada menos do que 13 coronéis que trabalhavam no Centro de Informações do Exército, que não foram a general, mas que foram requisitados para trabalhar na PGR. E parece que saiu uma reportagem sobre isso na Carta Capital, eu procurei pra caramba isso aí na internet, não achei. Essa sumiu também sumiu, o pessoal não encontra essa. Então, assim, eu estou falando aqui porque, enfim, o pessoal ouve, e se alguém encontrar essa reportagem, para tentar ver se tem lá essa reportagem sobre os 13 coronéis do Centro de Informações do Exército que foram para a PGR, e o tal documento que
chegou na mão dele. A única coisa que eu achei foi uma moção que o Ivan Valente fez na Câmara dos Deputados, dizendo que o Exército estava infiltrado em todo o Judiciário. Mas eu acho que isso é uma coisa que interessa bastante, inclusive porque esse dirigente falou para mim, e depois eu vou falando isso aos poucos, que a ENCLA foi um dos maiores tiros no pé que o PT produziu, porque justamente ela estava contaminada desde o começo. Lembrando que a entrada do Exército da ENCLA foi oficializada por uma direção da chefe das Forças Armadas do Brasil, Dilma Rousseff, presidente. Não, a entrada não, já tinha antes. O que aconteceu foi que ampliou muito. Isso em 2012. Certo. Um artigo que já está salvo lá no Web Archive de não outro que o Defesa.net, insuspeito, portanto. Piero Leiner, até a próxima sexta-feira. Tchau, gente. Muito obrigado. Não esqueça de reagir aí, dá uma olhada na velocidade 2, na fala da Dilma, né? Pula um pouco a questão da perda do caminho e tenta passar para a gente as posições, porque ela menciona o Exército, menciona essa questão toda. Certamente você vai ter contribuições a dar. Conversamos aqui com o Piero Leiner, ele que é professor da Universidade Federal de São Carlos, antropólogo e o nosso mestre contra-efetuador da Guerra Híbrida. Também conversamos com o Pepe Escobar, analista geopolítica internacional e articulista do Asia Times e outros, né? Consórcio News que foi derrubado do YouTube essa semana. Aí, galerinha que é promovida, foi derrubado. Um programa deles foi caçado do ar. A gente, se caçarem o nosso, enquanto tá ao vivo, vai lá pro VK russo, que Vladimir Putin garante.